Vamos começar do começo. Eu sempre falo isso aqui, né? As pessoas Uma questão acham de que princípios, né? de princípios. Eu quero... Como que você chegou? Como foi sua trajetória até virar o gerente? Não vamos falar ainda da gerência, mas Sim. como foi sua trajetória antes? Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Meu primeiro trabalho foi um vizinho que me convidou para trabalhar numa oficina mecânica, lavando peça mesmo, lá sujo de graxa. Eu fazia colégio técnico naquela época, ainda adolescente. Fiquei por ali uns 2, 3 anos. No final do colégio, estava na hora de procurar um estágio, pensar numa engenharia, alguma coisa assim. Mas o colégio técnico acabou me mostrando que engenharia não era muito o meu caminho, não era essa muito a minha vocação. Então, quando foi em janeiro de 2000, um cara chamado Márcio Grazino, Márcio Grazino, já ouvi falar. um outro vizinho que eu tinha, Não me é estranho. também na mesma época, veio me convidar para trabalhar com ele. Ele trabalhava numa empresa que era da área de embalagens, que obviamente não era Máximos ainda, e ele estava indo para a área comercial lá, depois de ter passado por algumas outras áreas dentro da empresa, e queria alguém para auxiliá-lo, né, na área de vendas, para trabalhar junto com ele. Então foi assim que foi o meu primeiro contato com o mundo de embalagens e com a área de vendas, né? Essa profissão tão essencial para cada empresa, para todas as empresas. Não há uma empresa no mundo que não tenha este departamento, mas para a qual também não existe uma formação muito específica, né? Quem quer ir para essa área ou é criado, forjado ali no dia a dia, na raça, ou vai procurar algum curso, um treinamento depois, porque infelizmente não existe, né? E assim eu comecei, ficamos lá junto trabalhando um tempo, e aí o dono da empresa lá acabou gostando da nossa dinâmica. Um outro vendedor dele saiu e ele me convidou para assumir aquela carteira. Aí eu desmamei do Márcio por um período, e assim continuei, né? Então, trabalhando ali como vendedor, como representante comercial, na verdade. E o que nós não sabemos é que a empresa estava indo muito, muito mal, não estava legal. Então, chegou um momento que a gente decidiu que era hora de ir embora, né? Falou, bom, nós vamos fazer o que da vida? Porque isso aqui não está mais funcionando e, de fato, foi uma escola do que não fazer, né? A gente, nos outros episódios, falou muitas coisas que dão certo e tudo mais, mas infelizmente, ou felizmente, a dependendo do ponto de vista, muita coisa do que não fazer também no empreendimento a gente acabou aprendendo nessa fase. Então foi daí que a gente foi para Máximos, né? Ele falou, vem comigo, traga aqui, vamos tentar trazer teus clientes, os que sobraram ali. Que ano ali. que foi isso? Isso em 2003. 2003, então comecinho, né? Já essa aventurinha durou de 2000 a 2003 ali, né? E quando a gente começou a Máximos. Então, como ele já mesmo comentou, né? No comecinho ali, ele, os pais ali, mais alguns parentes, pessoas próximas, e eu estava junto lá, né? Levantamos a porta no primeiro dia e estamos assim até hoje. Fiquei na área comercial ali esse tempo todo e em 2018 que a gente... Estou dando aqui um resumo aqui, né? Sim. Bem resumido, né? Em 2018 é que ele me convidou para assumir mesmo a gestão comercial da empresa, né? A gente já estava numa outra fase, já tinha crescido, já tinha dado um bom tempo de empresa. E aí eu acabei aceitando esse desafio, né? No meio do caminho a gente iniciou também lá no sul de Minas a nossa outra fábrica lá, na qual a gente está juntos aí nessa empreitada desde 2008. Mas então a gente se divide dessa forma, né? Eu cuido da área comercial, supervisiono a operação lá na fábrica em Minas e estamos assim até hoje. Muito bom. Não, e tem uma coisa, né, que eu falo muito, que eu jogo sempre pro meu lado, né, da comunicação. Sim. E você ser o gerente comercial, você tem que saber se comunicar muito bem, ter o network, ter tato com as pessoas. Por isso que muita gente vem me perguntar às vezes assim, pô, eu tô pensando em fazer jornalismo. Você fez qual faculdade? Eu fiz tal faculdade. Você aprendeu muito na faculdade? Eu falo, poxa, é difícil você falar que não aprendeu na faculdade. Sim. Você aprendeu, eu aprendi. Mas como você mesmo disse, eu acho que você aprende muito na raça, lá Sim. no campo, errando muito, né? Sim. E uma pessoa que quer ser gerente, por exemplo, ela quer ser gerente comercial. O que ela tem que ter na hora da comunicação? O que ela tem que fazer? Como é que é a comunicação para você ser um gerente? Você tem que ter bastante comunicação com as pessoas, tato, essas coisas. Né? Eu acho que o principal desafio, né, é saber mediar muito bem as situações, porque necessariamente nem sempre os interesses de um cliente estão exatamente alinhados com o interesse de quem está vendendo alguma coisa, né? E então, em muitas ocasiões, pode haver algum tipo de conflito. Então, acho que a principal capacidade que eu vejo, pelo menos com a minha experiência, é saber mediar bem conflitos. Acho que um gerente tem que ser, antes de mais nada, um grande filtro,
né? Óbvio que é preciso buscar estudo, né? Quando a gente começou a empresa também em 2003, foi mais ou menos na época que eu também estava começando a faculdade. Então, a formação ela é muito importante, mas, de novo, não tem faculdade de vendedores, existe Exato. faculdade de administração de empresas. Lá você vai ver um pouco de marketing, um pouco de contabilidade, um pouco de finanças, um pouco de RH, mas você vai ter que buscar depois especializações. Aí, no caso de vendas, tem que buscar fora, né? Buscar treinamento, ler bastante, que é uma coisa que eu sempre procurei fazer. É, e como gerente, é o que eu já falei, a gente precisa saber mediar muito bem, né? Procurar entender bem o que, que a empresa está querendo na parte estratégica e auxiliar, né, quem está ali embaixo na estrutura, na equipe, na parte tática e no dia a dia, né? E impulsionar essas pessoas para que elas possam entregar o que a empresa está se propondo a fazer. É mais difícil você gerir os seus funcionários ou você lidar com clientes? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. As duas coisas têm as suas dificuldades, porque o cliente sempre, às vezes, coloca a gente numa situação que a gente precisa se mexer, de sair da zona de conforto, de fazer algo a mais para resolver um problema que ele tenha, né? A gente gosta muito de se colocar nessa condição de solucionador de problema, né? Mas no dia a dia ali com a equipe também é difícil, né? Em alguns momentos, de transmitir e fazer todo mundo entender e dar a mesma cultura da empresa e fazer todo mundo caminhar alinhado da mesma forma, né? Então, os dois aspectos oferecem essas dificuldades, né? Mas eu acho que talvez o dia a dia ali na empresa, com todo mundo junto, talvez seja um pouquinho mais difícil do que lidar com o cliente, porque com o cliente você não vai ficar full time fazendo isso, né? Muitas vezes você vai estar fazendo atividades acessórias da rotina ali do dia a dia dentro da companhia.